Olá, eu sou a Natália Toneto, psicóloga clínica, e hoje nós vamos falar da emoção culpa. Me diz aí, quando foi que você começou a entender que você era uma pessoa que sentia a emoção culpa? Desde quando você começa a perceber que essa emoção começa a surgir dentro de você e que te leva, né, vai te acompanhando ao longo da sua vida? Pois é, às vezes a gente tem uma resposta para isso, outras horas a gente não tem essa resposta, porque é uma emoção que muito provavelmente acompanha a maioria da gente desde a infância. A emoção culpa, ela é muito complexa porque ela tem duas vertentes, né? A primeira é o que a gente mais conhece, né, que está instalado no senso comum, que é sempre se culpabilizar por algo que foi feito ou não foi feito, principalmente aquilo que eu não fiz ou que eu não dei conta, ou aquilo que muito provavelmente o outro não vai gostar, não vai aprovar. Então eu desagrado uma outra pessoa, logo isso me gera culpa. Nós vamos lidando com a emoção culpa e com ela vem acompanhada a emoção vergonha desde muito cedo. Quando nós somos crianças, nós fomos ensinados sobre essa emoção. Ora, dentro da sua funcionalidade de fato, mas muitas vezes de uma forma disfuncional. E é aí que eu quero trazer para esse vídeo. Quando a gente tem uma criança em casa, ou caso você consiga trazer na sua memória o conceito de culpa que você aprendeu na infância, muito provavelmente está ligado a alguns aspectos, como por exemplo, você está reclamando da comida que você tem no prato, mas tem criança que não tem o que você come. Ah, você está falando desse brinquedo, reclamando desse brinquedo, mas tem criança na rua que não tem nada disso. Ou no, nossa, você está fazendo isso desse jeito. Ó, o papai do céu não vai gostar disso. Né? Ele vai ficar muito triste, chateado com você. Papai do céu não gosta de crianças mal criadas. Olha quantos conceitos com a emoção culpa a gente vai aprendendo ao longo da nossa infância. E vai vivendo com ela nesse momento da nossa vida, se desenvolvendo nesse momento da nossa vida, que vai levando isso para a adolescência e, claro, se instaura e permanece para uma vida adulta. E aí a gente se perde ao longo dessa trajetória porque a gente sente culpa de uma forma muito demasiada, né, intensa muitas vezes, só que a gente não para perceber e, claro, a gente não aprende como lidar com essa culpa de uma forma saudável, no sentido de que sim, eu posso sentir culpa, mas eu preciso que a culpa esteja num lugar que realmente faz sentido. E, Natália, como é que eu percebo isso então? A gente precisa começar a entender que existe a verificação dos fatos de uma situação específica, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que você nesse momento tá aí e tá super resfriada, acordou bem mal, não tá se sentindo bem. Independente da sua profissão, você não vai trabalhar hoje. Você entende que seu corpo tá tipo, socorro, eu não consigo lidar com isso. Você vai lá e não vai ao trabalho, né? Se você trabalha CLT, você não vai para o pronto-socorro e entrega um currículo. Se você é uma pessoa autônoma, você simplesmente desmarca os seus compromissos daquele dia. Só que, por mais que você entenda que seu corpo não tá bem, a sua garganta tá difícil de engolir, respirar, né? Você simplesmente começa a se questionar. Será que eu não dava conta mesmo? Será que não era melhor eu ter ido trabalhar? Será que eu não deveria ter dado conta, ter trabalhado pelo menos até meio-dia e depois do almoço eu saía e eu não deixava trabalho para outras pessoas ou eu não deixava esse compromisso? Você começa com todos esses pensamentos e questionamentos. É aí que a gente precisa começar a entender aonde está o movimento de culpa e se ela se encaixa numa situação. Vamos pensar assim. Você tem controle do seu corpo? Você consegue administrar, medir ou prever quando é que seu corpo vai pegar um resfriado, por exemplo? Não. A gente tenta fazer as coisas que são viáveis para não pegar um resfriado, né? Tentar se alimentar melhor, enfim, cuidar do nosso corpo, tomar as vacinas, por exemplo. A gente vai tentando fazer aquilo que está dentro do nosso alcance, aquilo que é possível para a gente. Mas, no final das contas, você é um ser humano e seres humanos ficam doentes. E aí você começa a organizar, tipo, mas olha, não ia aguentar mesmo, nossa, tá horrível, não tô me sentindo nada bem, eu realmente não ia dar conta. Olha só, quando você começa a organizar esse pensamento, a gente vai para a verificação dos fatos. Eu tô doente, eu não conseguiria dar conta, realmente esse resfriado me pegou de uma forma muito intensa, eu não posso ir também para um ambiente sair passando resfriado para todo mundo, bactéria para todo mundo.
tá bom, eu vou melhorar e eu dou conta do que eu preciso. Percebe que a emoção culpa que estava lá no 10, ela começa a se reestruturar e muito provavelmente vai chegar lá num 2, num 3. Isso é uma verificação de fatos. É quando eu começo a perceber que para aquela situação eu não preciso daquela emoção necessariamente exagerada, porque de fato eu não tenho como controlar isso. Agora, é diferente de uma situação, por exemplo, tá? Vamos imaginar que eu acordei num dia que eu não tô emocionalmente, assim, tipo, muito bem. Mas eu acho que o mundo tem que se danar, que o mundo que se exploda. E quer saber? Eu não vou mesmo trabalhar. Não vou, não quero, não tô afim, não vou olhar pra cara de ninguém hoje, não tô. E aí, lá no final da tarde, você começa a pensar assim: nossa, eu tô me sentindo culpada, eu poderia ter ido, né? E isso daqui da minha vida não tem nada a ver com o meu trabalho ou com as pessoas. Eu poderia realmente ter ido, visto pessoas, conversado um pouco, ter ligado para uma amiga, ter desabafado. Eu acho que eu exagerei. Olha como a emoção culpa, ela vem para um lugar que começa a fazer a gente repensar. Isso também é uma verificação de fatos. Isso também coloca a gente como alguém que pode pensar e analisar sobre a emoção culpa. Se a gente parar para pensar, a emoção culpa agora se encaixa, porque de fato eu fiz uma coisa que não é tão adequado assim, que não é tão normalizado. E se eu tenho conexões de valores no sentido de trabalhar é importante, respeitar as pessoas é importante, se eu entendo que eu estou num dia difícil, eu posso fazer outras coisas que ajudem a regular a minha emoção, mas não descontar isso de forma impulsiva nas pessoas, em situações, por exemplo. Quando eu começo a conectar com esse valor, eu entendo que realmente eu ultrapassei um limite ali e que a emoção culpa de fato agora faz sentido para mim. Então, olha quando a gente começa a olhar para essa emoção com um pouco mais de cuidado, né? A gente traz uma mente sábia, né? Eu pego a minha emoção junto com a minha razão, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre a mente sábia, eu vou deixar aqui para vocês. E aí a gente começa a trazer ela, funilar para uma mente com certeza mais sábia. E eu começo a analisar o meu comportamento junto com a minha emoção. Uma coisa que eu quero deixar clara aqui é que a gente não faz as coisas por um acaso, tá? Às vezes o nosso pensamento, ele infla a nossa emoção e a partir daí a gente se comunica. Por outro lado, a gente também pode sentir muito, que gera comportamento mais impulsivo e a partir daí a gente vai lá e começa a repensar esse processo. Todas as vezes que eu sinto culpa ou vergonha, eu preciso analisar por que essa emoção está aqui e se faz sentido realmente para aquela situação. Ou eu vou lá e me desculpo e ajusto esse processo. E, claro, se eu cometi uma transgressão contra alguém, eu vou lá e olha, me desculpa, não foi legal o que eu fiz, eu acho que eu pisei na bola. E eu mudo o meu comportamento. Aí isso faz sentido. Agora, se eu entro num movimento de culpa constante e ao mesmo tempo acho que eu tenho que ficar fazendo tudo porque o externo vai simplesmente ficar sempre me julgando e se eu não fizer como ele quer, né, ele, o externo, quer, e tá errado, aí é um momento que a gente precisa parar para pensar e reajustar isso, com certeza, numa psicoterapia, porque culpas em demasia vão trazendo outros fatores também, que é a vergonha, um padrão mais inflexível, perfeccionismo, estar no controle das coisas e, claro, não tenho aceitação sobre mim, logo eu não tenho autocompaixão e eu não consigo perceber aquilo que envolve os meus valores, as minhas prioridades, porque sempre eu preciso arcar com as necessidades do outro. Eu preciso simplesmente sempre viver para que o outro entenda que sim, eu presto, eu faço as coisas de uma forma correta, mesmo que isso puxe a minha saúde mental e emocional. Então, a emoção culpa, ela é bem complicada, assim, na hora de sentir, mas ela pode também ser ajustada se a gente tiver consciência do que ela está fazendo naquele momento por você. As nossas emoções, elas são muito importantes, nada aqui é por um acaso. Só que a gente precisa começar a entender se de fato elas estão coerentes com o momento que a gente está vivendo, com o momento que a gente está passando agora, se ela se encaixa e cabe na situação. Então, a minha dica é verifique os fatos, ok? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe esse vídeo e eu te vejo no próximo. Tchau, até breve.